Notícias está de volta para o nosso terceiro e último bloco com o nosso convidado de hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, neste momento, Daniel Santos, ele que é candidato a vereador pelo PP, o Progressistas. Daniel, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Seja bem-vindo aos estúdios do Radar de Notícias. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no Radar de Notícias. É um prazer participar desse programa. Quero mandar um abraço aqui para o Rabi Kalil, também o Léo, que nós tivemos o prazer de conhecer aqui. E é muito bom participar desse nobre programa nesta noite. Bom, me permita, Daniel, quebrar o protocolo, porque descobri por um acaso na tarde de hoje, não estava combinado, foi uma grata surpresa, soube poucos minutos antes de começar o nosso programa, que a minha tia Rosineide, mandar um abraço para ela. Tia Rose, um beijo, tá bom? Fique com Deus. Descobri que a minha tia Rose pegou eu e você no colo. Exatamente, literalmente. As curiosidades da vida, né? Curiosidades da vida. Então, um motivo a mais de satisfação de ter você aqui e mandar mais uma vez um beijo para minha tia. Muito bom, André. Eu sempre falo que é bom a gente viver corretamente, porque o mundo é muito pequeno, né? E a gente não sabe com quem a gente está lidando no dia a dia. E eu publiquei nos status, também nas minhas redes sociais, @DanielSantosMissão, que eu estaria aqui no Radar de Notícias, um programa que eu sempre desejei participar. E a Rose comentou, falou assim, o entrevistador, o apresentador, o André, é meu sobrinho. Eu falei, eu não acredito. A Rose é uma pessoa muito especial que conhece a minha família antes de eu nascer. Rose, um abração para você, viu? É isso aí. Bom, Daniel, vamos à nossa entrevista. Temos muitos assuntos para perguntar e, mais uma vez, queria, do fundo do coração mesmo, agradecer pela sua presença aqui. Vamos lá. Obrigado. Fazendo sempre aquele estudo, analisando as redes sociais, procurando um pouco mais informações sobre o nosso convidado, eu descobri que você já atuou em campanhas em outros anos, de 2004 para cá, já atuou em campanhas que resultaram na eleição de 3 deputados estaduais, um deputado federal, se eu não estiver equivocado. Exatamente. Então já tem um envolvimento de pelo menos 20 anos com a política. Por que o Daniel Santos resolveu, em 2024, disputar a eleição ao invés de auxiliar outros candidatos a disputarem uma eleição? Muito bom, André. Desde 2004 eu ajudei alguns amigos que foram candidatos tanto a vereador em Guarulhos, como também em outras eleições referente ao Estado e também à Federação. E agora, em 2024, eu decidi me candidatar a vereador, tendo em vista principalmente um projeto de lei que foi, agora está pelo CCJ, né, foi aprovado no CCJ, que proíbe ou pretende proibir os militares de se candidatar a cargo eletivo. E eu tenho, André, vários projetos, eu tenho uma vivência na realidade, em sociedade, tenho vários projetos que eu entendo que são projetos bons. E não só apenas esses projetos, mas pessoas veem em mim a capacidade para ser um vereador. E muitas pessoas pedem, desde 2004, amigos que eu passo pelas casas pedindo voto para outros candidatos, sempre falaram, Daniel, você tem a capacidade para ser um vereador em Guarulhos, você tem conhecimento para conseguir uma eleição e você precisa se candidatar a vereador, tendo em vista que provavelmente esta seja a última eleição que um militar da ativa vai conseguir se candidatar, provavelmente na próxima eleição, após um candidato lançar o seu nome ou ser registrado a sua candidatura, ele vá para a reserva ou tem até de pedir demissão. Então eu decidi lançar o meu nome neste ano, atendendo aí às grandes demandas, as solicitações dos amigos que pedem para eu me candidatar a vereador. Daniel, então, se você me permite, antes da gente falar de propostas, acho que é importante também você se apresentar. Para quem está nos acompanhando agora e se pergunta, mas por que o Daniel está falando sobre a causa dos militares? Você é policial militar, então acho que é importante você se apresentar melhor para que as pessoas possam te conhecer também. Quem é o Daniel Santos, além de candidato a vereador? Quem é o Daniel Santos? Bom, Daniel Santos tem 39 anos de idade, casado, muito bem casado com a Roberta, vou completar agora 18 anos de casado. Eu venho num relacionamento com a minha esposa de 23 anos, entre namoro, noivado e casamento. Sou pai de 2 filhas, 2 meninas lindas, a Raíssa, que tem 13 anos de idade, e a Radassa. Quero mandar aqui um abraço e um beijo para minha linda família, porque para mim a família é a base de tudo. Eu sou defensor da família. Sou policial militar há 13 anos, tive a oportunidade de trabalhar no rádio, na realidade ainda faço muito trabalho no rádio já
há 25 anos, trabalhei em diversas rádios gospel em São Paulo. Sou instrutor do ProERD, trabalho defendendo e protegendo crianças nas escolas municipais, estaduais e também nos colégios particulares. Sou capelão pela instituição da Polícia Militar, uma associação dos PMs de Cristo. Pela bondade de Deus, sou capelão. Também sou evangelista na igreja onde eu sirvo a Deus. Eu sou conservador e também, pela bondade de Deus, eu sou missionário no sertão do Piauí, aonde eu dedico pelo menos 1/3 das minhas férias atendendo a população mais carente do nosso país, indo pelos povoados, pelos vilarejos, levando uma mensagem de esperança e também com um trabalho social. Daniel, até aproveitando uma pergunta da nossa audiência que apareceu, falando sobre o seu partido, eu anunciei na escalada, mas para quem não prestou atenção, o Daniel é candidato a vereador pelo PP, o Progressistas. Eu quero já voltar contigo na questão militar, mas eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas sobre o PP, mas a primeira delas é a seguinte, você sempre esteve filiado ao PP ou é uma filiação recente e, além disso, por que a escolha pelo PP? Bom, André, em primeiro lugar, o militar, ele não pode ser filiado a partido. Então, no dia da convenção partidária, é que o militar, ele se filia a um partido. Então, eu vinha pensando, analisando os partidos ao qual eu pudesse me candidatar. Eu estava até aqui acompanhando, né, o seu anúncio, e aí alguns amigos falaram, parece que o Daniel é candidato pelo PT, e na realidade não, né? É o PP, Partido Progressista. Bom, o Partido Progressista é um partido onde tem muitos policiais, delegado Olim, delegado da Cunha, delegado Bruno Silva, policiais militares estão por lá. Por exemplo, o coronel Telhada, capitão Telhada, que são amigos, são pessoas especiais e inspiradoras, inclusive, para minha candidatura. Então, o Partido Progressista eu escolhi, tendo em vista, porque assim, André, para quem está acompanhando a gente agora e não compreende, né, essa questão partidária, o partido é 50% da eleição de um candidato. Então, o Partido Progressista é um partido que está mais redondo, mais favorável para a nossa eleição. E o Partido Progressista eu escolhi porque é um partido de direita, onde a gente defende Deus, pátria, família. Para quem não sabe, Bolsonaro, ele esteve no Partido Progressista durante praticamente 10 anos. Eu acredito que foi o partido que o Bolsonaro esteve por lá por mais tempo. Então, eu estou no Progressistas 11 e o meu número é 11222. Inclusive, eu fiquei feliz porque o número do prédio onde a gente está aqui é 222. Mais uma coincidência do dia de hoje, hein? Olha, se vocês soubessem tudo o que aconteceu no dia de hoje, vocês perguntariam como é que este rapaz está apresentando este programa neste momento. Mas isso a gente deixa para o bastidor, para os livros de história do Radar de Notícias. É verdade. Ainda sobre o PP, Daniel, queria te perguntar, PP, pessoal, tá bom? Você é amigo do Daniel que está confundindo PP, pato, ok? Ainda sobre o Progressistas, assim ninguém confunde, certo? Sim, exatamente. Progressistas. No começo da campanha, o PP estava apoiando a candidatura do candidato Lucas Sanches. Perfeito. Houve uma mudança de rota e o PP passou a apoiar a candidatura do Jorge Wilson. Exatamente. Recentemente, um colega seu de partido esteve aqui conosco e disse que foi uma decisão da cúpula nacional, através do ex-ministro Ciro Nogueira, que foi basicamente imposta aqui para Guarulhos e assim foi. Pergunto a você o seguinte, essa mudança de rumo no meio da campanha afeta de alguma forma, te afetou de alguma forma, porque ora caminhando com um candidato, ora caminhando com outro, atrapalha de alguma forma? Não atrapalhou porque eu não estava ainda anunciando que eu seria candidato pelo Partido Progressista, tendo em vista que eu me filiei apenas na convenção. E é óbvio que antes disso a gente estava estudando a questão partidária. Porém, hoje o PP, caminhando com o Jorge Wilson, xerife do consumidor, para mim não existe nenhum problema, tendo em vista que, inclusive, Jorge Wilson é candidato a prefeito em Guarulhos, indicado pelo próprio governador e apoiado pelo próprio presidente Bolsonaro. Então, eu também me sinto em casa no PP e o PP hoje dentro da coligação Bora Resolver. Me permita voltar para a questão militar, só para aí depois nós entramos na parte das propostas, né? Sobre essa mudança na legislação que quer mudar as regras para que um militar concorra,
você é contra essa ideia de, ao se candidatar o militar, passar para a reserva ou se aposentar? E se a resposta for sim, por qual motivo você é contra? Sim. Desculpa te interromper. Perfeito. Só porque o ex-senador Major Olímpio, eu o conheci, entrevistei ele muitas vezes, saudoso Major Olímpio, ele dizia o seguinte, ele que também, pelo próprio nome, você já consegue adivinhar as fileiras da polícia que ele atuou. Exatamente. Ele falava o seguinte, quando a política entra pelos quartéis, a ordem sai pela janela. Se eu não me engano, ele falava isso. Sim, tendo como base as palavras do saudoso Major Olímpio, eu te faço essa provocação. Você não acha que é correto, se o militar quer entrar na política, ele deixar a carreira de militar? Bom, André, eu vou falar de um funcionário público como, por exemplo, um professor. Se um professor, ao se candidatar, é óbvio, todo funcionário público, ao se candidatar, tem que pegar a desincompatibilização, que é o afastamento para ele concorrer às eleições. Se um professor ou qualquer funcionário público, ao se candidatar, ele tem que se afastar, se ele não ganhar a eleição, ele tem a capacidade ou a oportunidade de retornar à sua função pública, por que então que apenas o militar tem de perder a sua função pública ao se candidatar? Então eu não concordo. Inclusive eu entendo que esta proposta, ela é uma proposta mais ideológica, partindo mais para uma ideologia partidária, partindo mais, na verdade, para um ego pessoal de quem apresentou o projeto do que propriamente benéfica para toda a sociedade. Qual é o benefício que tem em proibir um militar de se candidatar? Então, beleza, não é proibir. Mas quando a gente fala o seguinte, se o militar se candidatar, ele logo perde a sua função, e se ele perder a eleição, ele está desempregado, que benefício isso vai trazer para a sociedade? Sendo que nós temos tantos projetos bons para a sociedade, e agora o CCJ, inclusive presidente da República e muitos outros deputados federais e senadores estão se preocupando com um tema que é irrelevante. Um tema que não vai trazer benefício nenhum para a sociedade, apenas para alimentar um ego. Tendo em vista que nas últimas eleições, muitos policiais militares, muitos militares também de outras forças, das Forças Armadas inclusive, eles foram eleitos. E por que eles foram eleitos? Porque eles têm postura, porque eles têm conhecimento de lei, porque eles defendem a ordem pública, porque eles defendem Deus, pátria, família, liberdade. Então, apenas por isso que tem de impedir um militar de se candidatar? Então é um tema que a gente precisa pensar bastante, tendo em vista que ele alimenta mais o ego de uma pessoa ou de poucas pessoas do que propriamente um tema que seja benéfico para a sociedade. Perfeito, está colocada a sua opinião sobre esse assunto. Vamos falar de propostas. Eu queria começar dizendo o seguinte, perguntando a você o seguinte. Você tem alguma bandeira específica? Pergunto isso porque nós sabemos que tem o vereador que é um pouco mais atuante na causa da saúde, o vereador mais ligado ao esporte, à cultura, à educação. Temos vereadores que levam a alcunha de professor no nome, que atuam no seu mandato, etc. e tal. O Daniel Santos tem alguma bandeira específica? Se sim, qual é? Sim. Inclusive, tendo em vista, pela bondade de Deus, as várias funções que a gente tem, eu preferi lançar meu nome apenas como Daniel Santos. Alguns pediram lance como evangelista Daniel Santos, missionário Daniel Santos, cabo Daniel Santos, policial Daniel Santos do Proerd, mas meu nome na candidatura é Daniel Santos, e aí a gente traz, portanto, as qualificações que a gente tem apenas para que as pessoas tenham um conhecimento um pouco mais do nosso trabalho. Porém, André, e a todos que estão nos acompanhando no Radar de Notícias, como policial militar há 13 anos e instrutor do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que eu atuo voluntariamente há 10 anos, indo nas escolas estaduais, municipais, nos colégios particulares, me preocupando com as nossas crianças, tanto em relação ao presente delas, como também no futuro das nossas crianças. Eu defendo, em especial, o tema da segurança e também da educação, principalmente a segurança na escola. André, nós observamos e acompanhamos, infelizmente, de 2018, 2019 para cá, muitas invasões nas escolas. E, infelizmente, muitas crianças foram atacadas dentro das escolas, dentro de creches.
E eu penso que nós temos que ter uma segurança maior para as nossas crianças. Nós precisamos pensar na educação e também na segurança daqueles que estão aprendendo na escola, aqueles que são o futuro da nossa nação. Então eu defendo esse tema da segurança pública e também da educação, principalmente pensando na segurança no ambiente escolar. Então, seguindo nessa questão da segurança pública, a gente, durante as sabatinas que nós fizemos com os 4 candidatos que marcaram e compareceram aqui conosco, eu fiz a eles a seguinte pergunta, né? O que o município pode fazer no âmbito da segurança pública, considerando essa discussão que sempre vem à tona de que não é da prioridade, não é da alçada prioritária do município, a segurança é uma atribuição do governo do estado, com a polícia militar, etc. e tal. E perguntava aos candidatos o que eles propunham para que o município fizesse a sua parte no tocante à questão da segurança pública. O que um vereador, policial militar, que conhece dessa área, pode propor? O que você propõe? Queria que você falasse alguma ideia, você sendo eleito. A primeira atitude que você tomaria em termos de projeto de lei, uma indicação que você faria na área da segurança pública aqui para a cidade de Guarulhos? Bom, concernente ao município, se tratando de município, nós temos a Guarda Civil Metropolitana, que traz a segurança a toda a população, que hoje, inclusive, exerce um poder de polícia e que tem trabalhado muito bem e que a nossa visão é voltada para a segurança pública e, com certeza, nós vamos pensar muito na nossa Guarda Civil da cidade de Guarulhos. Porém, se tratando, inclusive, André, como você citou aqui, no âmbito de segurança pública que pertence também ao Estado e também ao município, vamos falar, então, do Estado. Em 2009, se eu não me engano, o prefeito Kassab de São Paulo, ele criou um programa fenomenal, que é um convênio do município com o Estado, que é a atividade delegada. O que é isso? A prefeitura, ela delega o poder de prefeitura para o policial militar, para o Estado, dentro deste convênio. Então, pensando assim, nós estamos aqui ao lado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e em São Paulo existe a atividade delegada por muitos anos e esse convênio não quebrou. Isso significa que deu certo, deu muito certo, trouxe inclusive segurança para toda a população de São Paulo. Quando a gente vai para a cidade de Arujá, a cidade de Santa Isabel, inclusive, tem atividade delegada que muito me inspira e é o que eu quero apresentar também concernente à segurança pública aqui na cidade de Guarulhos. Nós temos atividade delegada que deu muito certo em Santa Isabel, que está ao lado de Guarulhos. Quando a gente vai para o litoral de São Paulo, nas cidades a gente encontra por lá a atividade delegada. Guarulhos, sendo a segunda maior cidade não capital do nosso país, tendo o maior aeroporto do nosso país, sendo, portanto, a porta de entrada e de saída para o mundo, não tem atividade delegada, que inclusive reforça e resolve muitos problemas concernente à segurança no município. Então, André, falando tanto de segurança escolar, é possível a gente melhorar, multiplicar a ronda escolar, tanto referente à GCM, como também fazer um convênio com a Polícia Militar. Eu tenho esse projeto e quero apresentar para que a gente tenha a participação da Polícia Militar trabalhando junto ao município, junto à prefeitura, trazendo segurança escolar, aumentando a ronda escolar. Um outro projeto que eu tenho referente à segurança é quando a gente fala de perturbação do sossego. E essa é uma ocorrência que mais o policial militar atende no dia a dia, no seu trabalho, no seu serviço. Essa ocorrência de perturbação do sossego, quando eu saio na rua, eu vou conversar com os eleitores, né? E eu falo de perturbação do sossego, as pessoas param para ouvir e para discutir sobre esse tema. A perturbação do sossego, ela é uma ação pública condicionada, ou seja, qual é a condição? Tem que ter o autor da perturbação do sossego e tem que ter a vítima. A vítima, ela liga 190 e ela não se identifica, até porque ela fica com medo, após a viatura ir embora, o policial ir embora, o que o perturbador do sossego vai fazer com a vítima? Dobrar a aposta. Então ela tem medo de, inclusive, denunciar, de representar.
A perturbação do sossego é um tipo de ocorrência muito complicada, tendo em vista que é uma ação pública condicionada e é um crime de menor potencial ofensivo. Então, veja bem, em Santa Isabel, a prefeitura, o município, é óbvio, foi apresentado por um vereador e o prefeito da cidade acatou e fez um convênio assinado pelo secretário da Segurança Pública Estadual, Guilherme Derrite, e inclusive pelo comandante-geral da Polícia Militar, que é um grande amigo, um grande parceiro, Coronel Cássio Araújo de Freitas. O policial militar, ele recebe a autonomia da prefeitura para ele agir como SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Como que funciona? A pessoa liga 190 e tem uma viatura trabalhando para a prefeitura, é a prefeitura que paga. Esse policial, ele está de folga e ele está recebendo dentro de um trabalho legalizado, inclusive com viatura, ele fardado, é ele que recebe a ocorrência de perturbação do sossego. Ele chega na casa de quem está perturbando o sossego, ele não faz contato com a vítima, mas com o autor. E, por lá, ele faz o registro de um boletim de ocorrência, que esse boletim de ocorrência, ele sobe para a prefeitura e gera, portanto, uma multa, que agora eu não me lembro o valor da multa, mas ele é autuado e essa autuação, essa multa vem no IPTU. Então, a cidade se tornou uma cidade dormitório. Ou seja, a vítima ela não precisa se expor, a vítima não corre risco. E o autor, tendo em vista que todos têm o direito de ter o seu sossego, de deitar e dormir tranquilo, porque quando falamos de perturbação do sossego, nós estamos falando de um pai de família que acorda 4h30 da manhã, 5 da manhã para trabalhar. E estamos falando de alguém que acha que tem apenas os seus direitos, mas não pensa nos seus deveres. E daí o cara coloca o som no último volume, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. E ele não quer saber se o vizinho tem uma criança recém-nascida, se o vizinho é um trabalhador, vai acordar 3h30, 4 da manhã para trabalhar. Então nós precisamos pensar nisso e podemos trazer isso sim para a cidade de Guarulhos e esse é um dos meus projetos para a nossa cidade. 18h56, você está gostando dessa entrevista, está nos acompanhando pelo YouTube e não deixou o seu like? Peço para que você deixe o seu like, o popular joinha. Fica aqui logo abaixo do logo do Radar de Notícias, você que está nos acompanhando por um dispositivo como esse, um telefone. Deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso às ideias, às propostas do Daniel. E em razão do tempo, nós vamos esticar o nosso programa alguns minutos. Então você que nos acompanha, nos ouve pela TV Guarulhos, peço que a partir das 19 horas você venha ou para o YouTube, ou para o Facebook, ou para o nosso Instagram, @Radar de Notícias, para seguir prestigiando a entrevista com o nosso convidado. Daniel, eu queria te ouvir sobre saúde. Você deve imaginar que aqui no nosso programa, a gente recebe muita denúncia, inclusive no próximo programa, na segunda-feira, provavelmente vou falar uma coisa sobre tratamento de câncer, como é absurdo que a cidade de Guarulhos, que tem quase 1,5 milhão de habitantes, envie pacientes para se tratar em Mogi, por exemplo, exatamente, que tem muito menos habitantes do que a nossa cidade, mas enfim, isso fica para um outro caso. Mas eu citei isso só para dar uma mini contextualizada, uma pequena contextualizada do quanto a saúde está na ordem do dia. Sim. Como dizem alguns candidatos, como a saúde está na UTI. O que o Daniel Santos propõe para a área da saúde? E se me permite um complemento, você é simpático com a ideia da terceirização na área da saúde? Bom, vamos lá. Falando em saúde, eu como capelão, formado inclusive por uma associação da Polícia Militar, eu visito muito os hospitais, visito demais os hospitais. E uma coisa que eu acho muito complicada, complexa em relação à saúde, André, é que não apenas os hospitais municipais ou os estaduais estão em crise, num caos referente à saúde na nossa cidade, mas num todo. Eu visito, por exemplo, esses dias eu estava no Hospital Bom Clima, estava no Carlos Chagas, e fui fazer uma visita e uma paciente que precisava, inclusive, de uma assistência espiritual, que colabora, que contribui para a cura, para a recuperação do enfermo, ela estava esperando há 3 horas ser atendido. Então a gente percebe que, infelizmente, nós estamos vivendo um caos em relação à questão da saúde. E nós temos que pensar
temos que ter ideias, projetos referente à saúde. E é óbvio que um vereador ele não tem o poder e a capacidade de falar eu vou apresentar projeto e vou resolver o problema da saúde. Isso cabe a um prefeito. Porém, um vereador ele tem que fiscalizar, ele tem que acompanhar e ele tem que apresentar projetos referente a esse tema, a essa área. André, eu recebo, não é de hoje, já de muito tempo eu recebo mensagens, ligações, tendo em vista o trabalho social que a gente realiza, tanto na igreja, tanto devido ao nosso trabalho que eu estou envolvido com a população guarulhense em todo o tempo, seja no PROERD, seja em grandes eventos que a gente faz parte, e eu sempre recebo solicitação de pessoas que confiam na gente, que sabem que a gente tem um pouco de conhecimento na cidade, e essas pessoas, elas pedem auxílio concernente, referente à questão da saúde. Essa semana mesmo eu recebi uma solicitação, uma demanda, e até você citou aqui, de uma amiga que ela está fazendo um tratamento de câncer e ela não tinha condição para se locomover até Mogi das Cruzes. E ela solicitou para que a gente pudesse viabilizar um meio para ela se locomover. E daí a assessoria, todos os nossos amigos que estão envolvidos no nosso projeto, que têm bons contatos, inclusive dentro da Secretaria da Saúde, fizeram contato e estão cuidando desse caso. E muitas pessoas, André, elas solicitam referente a exame. É impressionante. Pessoas que estão há um ano e meio, 2 anos, na fila para fazer um exame, para realizar um exame. E daí sempre a gente tenta auxiliar, ajudar, buscar, viabilizar meios para que essas pessoas possam cuidar, portanto, da sua saúde. Nós temos que ter o guarulhense saudável. André, uma das questões que eu penso em apresentar, e isso a gente vê, por exemplo, em São José dos Campos, uma cidade que se tornou modelo referente a esse tema, nós temos exames disponíveis para todo guarulhense durante 24 horas. Sendo assim, é possível a gente eliminar e até mesmo zerar a fila de pessoas que estão à procura do tratamento de suas enfermidades e assim essas pessoas terem a recuperação de sua saúde. Então é um tema muito importante que inclusive, André, é como você no início aqui perguntou, né? Daniel, qual é o tema, qual é a bandeira que você defende? Eu sou da segurança pública e também estou na educação há 10 anos. Mas os temas principais para que a população possa viver bem, nós temos que nos preocupar, nós temos que buscar apresentar projetos. E inspirado no que acontece, por exemplo, em São José dos Campos, eu quero apresentar na Câmara Municipal, se Deus nos der a permissão da gente ser eleito em 6 de outubro. E só sobre a terceirização, o que você pensa sobre isso? Porque para muita gente, a terceirização na saúde ajuda a explicar por que a saúde está do jeito que está. O que você pensa sobre isso? Bom, eu não sou a favor da terceirização. Inclusive, nós estávamos conversando esses dias com alguns amigos que, inclusive, têm familiares que trabalham na área da saúde e muitas pessoas são contra a questão da terceirização da saúde na cidade. Maravilha. E só para complementar o que você falou mais da questão dos exames. Sim. Mas eu tinha separado aqui para perguntar para um candidato a prefeito um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi realizado ao fim do primeiro quadrimestre do ano, aponta que aqui em Guarulhos havia 214.345 pessoas aguardando na fila de espera para consulta. Para consulta. Então, olha o tamanho, 214. Eu não sou tão bom assim com matemática, mas ser pouco mais de 20% aproximadamente, né? Sim. Se eu não estiver... Os telespectadores de exata, me desculpem, mas fazendo ao vivo e sendo um profissional da área de humanas, eu posso ter cometido um equívoco. Mas ainda assim, 20%, 30%, 10%, 214 mil pessoas é muita gente. André, pois não. Se você me permitir, um dos desejos que eu tenho é de ter um gabinete móvel. Por quê? Isso facilita o atendimento das demandas. Então, por exemplo, a gente pega uma região distante. Eu estava esses dias no bairro do Dorali, estava no Ponte Alta. Nós teremos agora, inclusive, uma reunião muito boa e o pessoal está convidando a gente para ir para a região do Cabo Sul, do Recreio São Jorge, do Novo Recreio. Com o gabinete móvel, fica muito mais fácil a gente atender os bairros que estão distantes. Sendo assim, fica mais fácil a gente
ter o conhecimento dessas demandas da população mais distante e a gente apresentar, buscar na Secretaria da Saúde, saber o porquê que essas pessoas estão esperando tanto tempo para fazer um exame, para passar por uma consulta e a gente viabilizar, facilitar esse atendimento da população guarulhense. É um desejo que eu tenho, Deus nos dando vitória, de imediato a gente já vai buscar ter um gabinete móvel para as regiões mais distantes, mais carentes, para a gente facilitar as demandas e com certeza atender a população guarulhense. Daniel, 19 horas mais 5 minutos. A última pergunta que eu faço para você, antes de passar a palavra para você mandar o seu último recado, é a seguinte. Muitos vereadores da base, independente da legislatura, ok, pessoal? Só para deixar bem claro. Mas vamos nos ater a essa atual legislatura. Muitos vereadores da base são criticados porque em determinados projetos votam sim ou votam não e não manifestam, seja na tribuna, seja nas redes sociais, seja em qualquer plataforma, o motivo pelo qual votou sim ou não. Sim. Seguem a orientação do prefeito, do líder do governo e não se posicionam. Diante desse cenário, eu te pergunto o seguinte. Você está na coligação de um partido coligado da coligação do candidato Jorge Wilson. Sim. Trabalhemos com a hipótese, um cenário eventual de que o candidato Jorge Wilson se torna o próximo prefeito de Guarulhos e o candidato Daniel Santos se torna um dos 34 vereadores da próxima legislatura. Que tipo de projeto o Daniel Santos jamais, em nenhuma hipótese, votaria sim, independentemente de ter na prefeitura um aliado? Que projeto é esse? Bom, qualquer projeto que venha prejudicar a população. Eu quero trabalhar em benefício da população guarulhense. Eu acredito que, em primeiro lugar, a Constituição Federal diz que o poder, ele emana do povo. E um representante do povo tem que ter compromisso com o povo. E ainda que tenha que votar num projeto que, a princípio, pareça prejudicial, mas um vereador, dentro da sua capacidade, conhecendo o pano de fundo, ele tenha de votar sim, ele tem que ter argumento. Ele tem que explicar para a população. Se for para prejudicar a população, é não. E ainda que pareça, porque assim, muitas pessoas, André, elas não conhecem profundamente como funciona, inclusive, a apresentação de um projeto, elas não conhecem os bastidores políticos. E muitas pessoas me fazem perguntas e cobranças, inclusive, de temas que não competem, inclusive, à Câmara Municipal e não compete a um vereador. Então, a minha responsabilidade, o meu compromisso com o povo guarulhense é honrar as pessoas ao qual exercem o seu poder, que no dia 6 de outubro vão até a urna eletrônica, vão votar num vereador, para que de fato ele seja um representante para a população de Guarulhos. E o meu compromisso, a responsabilidade que eu tenho, acima de qualquer coisa, são com os meus princípios, os meus valores que eu não abro mão e principalmente com a população. Um representante da população, ele tem compromisso e ele tem o dever de dar esclarecimento de suas atitudes em público, tem o direito o dever, na realidade, de dar esclarecimento sobre as suas atitudes na Câmara Municipal para quem ele elegeu. E eu tenho esse compromisso com a população. Então, só me permita, pegando o gancho no que você falou, de projetos que prejudiquem a população, então o Daniel votaria contra o fechamento da Proguaru e a criação da taxa do lixo, perfeito? Contra, exatamente. Contra. A taxa do lixo foi um tema que, inclusive, trouxe muito dissabor, né, em relação à nossa população, e eu estaria ali para defender a população guarulhense. Maravilha. Daniel, queria te agradecer pela presença, por você estar aqui se dispondo a falar o que você pensa sobre a cidade de Guarulhos e outros temas, como, por exemplo, a questão do militar na política. Te agradeço pela sinceridade, por você ter colocado o seu ponto de vista, e aí o nosso telespectador faz o seu juízo de valor, se concorda ou não com o seu ponto de vista. Queria, para a gente encerrar, passar a palavra para você, mandar o seu último recado. Fique à vontade, agradeço a você, a sua equipe e desejo boa sorte nessa reta final de campanha. Você tem cerca de 25 dias, 23 dias até o dia 6 de outubro, então acredito que ainda vai gastar muita sola de sapato. Boa sorte aí nessa empreitada e volte sempre aos estúdios do Radar de Notícias. Muito obrigado, André, muito obrigado, Rabi.
O Marcelo Lousada está acompanhando a gente, um grande abraço, obrigado a toda a minha família, obrigado a toda a assessoria que está trabalhando bastante e acreditando que no dia 6 de outubro nós teremos vitória. Obrigado a você, guarulhense, você eleitor, que tem nos acompanhado, que tem nos incentivado, que há praticamente 20 anos vem me incentivando a lançar o nome na cidade de Guarulhos. Bom, o que eu tenho a oferecer a vocês não são ideias mirabolantes que surgiram ontem e que eu estou apresentando hoje. O que eu tenho a oferecer é justamente uma história de vida. 25 anos trabalhando na população, por meio do rádio, por meio da igreja, 13 anos como policial militar, defendendo a população, 10 anos, uma vida dedicada voluntariamente dentro da sala de aula, ensinando princípios, valores com base na família, pensando no futuro das nossas crianças. Os meus projetos, as minhas ideias estão pautadas dentro do que eu vivo, dentro do que eu tenho como experiência e como base de vida. No dia 6 de outubro, eu conto com o seu apoio. Vote com consciência. As minhas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, é @DanielSantosMissão. @DanielSantosMissão. Você pode me seguir por lá, pode acompanhar os meus vídeos, acompanhar as minhas ideias e eu conto com o seu apoio. Porque sem o seu apoio, sem o seu voto, será impossível a gente ser eleito. E eu acredito que nós precisamos renovar a Câmara Municipal de Guarulhos. Nós precisamos de mudança na nossa cidade. E eu venho numa primeira candidatura, numa primeira campanha para vereador e que talvez seja a última, tendo em vista o que a gente já conversou aqui, né, André? Quem sabe numa próxima eleição o militar da ativa não vai poder se candidatar ou vai ter que pedir demissão do seu cargo. Então eu venho numa primeira ou talvez única candidatura. E eu acredito que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Sendo evangélico, eu cito um texto da Bíblia, que está em Daniel, capítulo de número 1, versículo 9, que diz que o próprio Deus sensibilizou o coração do homem em favor de Daniel. E não é à toa que o meu nome é Daniel. Se Deus está sensibilizando o seu coração, eu agradeço pelo seu carinho e pelo seu apoio. Daniel, muito obrigado e eu não posso terminar o programa sem mandar outro beijo para minha tia Rose, senão, como diriam por aí, a casa vai cair, não é mesmo? É verdade. Então, tia, um beijo, obrigado, espero que a senhora tenha acompanhado, obrigado pela audiência, trocamos mensagem antes do programa, fique com Deus e que bom, uma coincidência do destino poder ter o Daniel aqui no estúdio para bater esse papo aqui com a gente sobre segurança pública, saúde, renovação na Câmara, entre tantos outros assuntos. Antes de encerrar, quero me dirigir a você que nos acompanha, agradecendo pela sua enorme audiência na entrevista de hoje e também pela sua audiência, pela sua companhia diariamente. Como dissemos no primeiro bloco, encerramos a série de entrevistas com os candidatos a prefeito, não da forma como gostaríamos, mas cada candidato toma a decisão que ele acha conveniente e a melhor decisão. Mas vem muito mais por aí, estamos a 23 dias da eleição, estaremos aqui ao vivo nos 2 domingos de eleição, no primeiro turno, no segundo turno, se houver, e as pesquisas indicam que haverá segundo turno. Então contamos também com a sua audiência nos dias 6 e 27 de outubro. Mais à frente vamos divulgar horário, mas começaremos no meio da tarde, vamos fazer o trabalho de apuração aqui, acompanhando, entrevistando pessoas pelo telefone, mostrando o dia de votação, uma série de coisas. Então vem por aí uma cobertura que vamos fazer com muita dedicação, com muito carinho, para entregar para você que nos acompanha a melhor e maior cobertura do pleito municipal. A eleição de 2024, sem dúvida nenhuma, vai impactar e pode mudar o futuro da cidade de Guarulhos, é um pleito muito importante. Então, o que eu